Olá, tudo bem? Estamos aqui para um bate-papo a respeito da primeira epístola de João, onde meu amigo Gama Filho vai trazer aqui um abençoado estudo bíblico a respeito dessa carta escrita pelo apóstolo João. E eu queria convidar a todos a, se possível, você abrir a sua Bíblia e a gente ler aqui os primeiros 4 versículos dessa epístola escrita pelo discípulo amado de Jesus, que diz assim: primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Meu amigo Gama, satisfação mais uma vez. A minha maior. Obrigado. E que o Espírito Santo te use a partir de agora para trazer à luz da palavra o que Deus quer falar conosco aqui através dessa carta. Que responsabilidade, né? Então vamos para cima. Que responsabilidade. Mais um papo gostoso, né? Um papo maravilhoso. Conversar sobre a palavra deixa a gente aí horas e horas a fio, né? E para a gente poder ir direto à proposta que a gente veio fazer hoje aqui, né? É falar a respeito da primeira epístola de João. Eu mesmo começou dizendo, né? O apóstolo João, o discípulo amado. E será, né? Será que foi ele mesmo? Então, assim, a ideia é que sim, né? Os estudos mais contemporâneos atribuem sim a João, né? O discípulo amado de Jesus, né? O irmão de Tiago, de que foi ele quem escreveu a carta. Para isso a gente vai poder utilizar de fontes internas e fontes externas, né? De dentro da crítica textual para poder chegar a essa conclusão. De forma externa, a gente vai ter aí o testemunho de alguns pais da igreja, alguns irmãos que eram da data de muito próximo, né? Você vai ter Papias falando por meio de Eusébio de Cesareia, você vai ter Orígenes, você vai ter Clemente de Alexandria, todos eles citando e colocando a autoria dessa carta de João. Como fonte interna, a gente vai ter a semelhança dos escritos, né, do grego utilizado, da forma de escrever, a gente bem sabe, né? Quem fala com a esposa no WhatsApp sabe bem direitinho, né? Sua esposa sabe quando é você que escreve uma mensagem. Não seria diferente assim quando é uma carta, né? Quando é alguém que escreve. Então a gente tem como fonte do Evangelho de João e da primeira carta, dentro do escrito, a forma de escrever muito parecidas. O tipo de grego utilizado também na carta de João é muito simples, é muito parecido com alguém que teve que aprender um idioma, né? Ele sendo judeu, então falava o aramaico, a carta é escrita em grego e você vê que dentro daquele escrito é alguém que pensa como um judeu, né? Quem está habituado a estudar outros idiomas sabe que quando você vai falar para alguém em um outro idioma, quem é da terra tem um jeito de pensar. Aqui, por exemplo, a gente tem coisas na forma de pensar que é diferente do camarada do sul, por exemplo, né? E aí isso se caracteriza também no tipo de grego e na forma como João pensa e estabelece as suas ideias dentro da epístola. Daí a gente atribuir a João, o discípulo amado, a autoria da primeira epístola, não só da primeira, como da segunda e da terceira epístola também, né? Como circunstâncias, que é outra coisa fundamental para que a gente possa entender a epístola, né? A carta de João, a gente vai poder depois falar a respeito. Ela não tem uma característica bem de carta do tempo antigo, mas se coloca assim porque ela se parecia muito mais uma circular. E a gente fala já sobre isso, mas em termos de circunstâncias, o que a gente quer dizer com isso, né? Como é que era o tempo naquela época, né? O que fez João escrever essa carta? Qual era o propósito dele? Qual era o objetivo dele? A gente precisa, antes de entrar no corpo do texto, entender essas coisas, para que a gente não fique criando coisas da nossa cabeça. Eu posso pegar um texto qualquer e fazer ele dizer aquilo que eu quero. Se eu for um
um palestrante habilidoso, um redator habilidoso, eu pego um pedaço de uma perícope de qualquer texto e posso fazer ele dizer o que eu quero. E é isso que a gente vê muito hoje acontecendo, né? As pessoas pegam sem responsabilidade nenhuma com o texto ou com a história que o texto fala e saem falando aí aquilo que querem para, sei lá, com que objetivo, né? E daí surgem as heresias, né? E daí surge esse tipo de coisa. E é exatamente isso que João está fazendo, está combatendo isso, né? A gente tem na Bíblia, a Bíblia tem muitos, acho que prioritariamente são textos reativos. Coisas aconteciam e os primeiros discípulos de Jesus, eles rebatiam aquele tipo de ensino que estava acontecendo, ou coisas que estavam acontecendo de errado dentro das igrejas, como é o caso da igreja de Corinto, com Paulo escrevendo as cartas e etc, né? Então elas são muito reativas. E o que estava acontecendo era exatamente isso. A gente tinha umas pessoas que começaram a desenvolver um outro tipo de pensamento, que a gente vai chamar de gnosticismo, mas não era bem gnosticismo, né? Mais uma espécie de proto-gnosticismo. Gnosticismo mesmo, ele vai ser atribuído ali muito mais pelo século III, século IV depois de Cristo, quando ele se desenvolve mais. Antes a gente tem outros conceitos, algo que ainda está se desenvolvendo. Da mesma forma como a gente fala de proto-evangelho, por exemplo, no texto de Gênesis, né? A gente também vai falar de proto-gnosticismo aqui na época de João, ali pela década de 90, que é quando ele escreve essa epístola. Há outras datas também, mas a gente vai partir do ponto de que foi escrito por aí, né? Nessa década de 90. E é bem difícil caracterizar gnosticismo mesmo, né? Porque ela é uma junção de crenças e de ideias, né? Mas a priori ali o que estava acontecendo, pessoas estavam começando a negar algumas coisas que são fundamentais ao Evangelho. Por exemplo, a humanidade de Jesus, que Jesus não era humano. Pessoas estavam negando, por exemplo, que para ser salvo, você tinha que adquirir um tipo de sabedoria, uma iluminação especial. Eles estavam atribuindo a eles uma espécie de unção especial. Pessoas estavam dizendo ali muito mais de um negócio chamado serintianismo, por causa de um camarada chamado Serinto, que a morte de Jesus na cruz, naquele momento o Espírito Santo o deixou, que ele morreu ali como homem. Então a gente vai ter uma série de ensinos dentro dessa igreja de Éfeso, né, o local aí já estou dizendo, né, o local para onde essa carta foi destinada. É uma carta para crentes, é uma carta para irmãos, né, a gente precisa ter isso em mente. É uma carta para irmãos e para ensinar esses irmãos a doutrina verdadeira apostólica. E é essa a intenção. Combater esse ensino, um ensino que era dualista, né? Que dizia que a matéria em si é ruim e que bom é o espírito, é o mundo espiritual, uma coisa assim bem, bem de raiz platônica, né? Essa coisa do mundo das ideias é melhor e etc, de que tudo que é material é ruim. Então, o que fazia essas pessoas ensinarem de que você podia viver de qualquer maneira, porque você pode usar o seu corpo do jeito que você quiser, porque o que importa é o espiritual. Então, João estava combatendo essas coisas. Muito dessas ideias também foi desenvolvida usando os escritos do Evangelho de João, por exemplo. Né? Quando ele dá um tipo de escatologia presente, quando ele diz, olha, você já está salvo, né? E aí se usava isso para dizer, bom, se eu já estou salvo, então eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí a epístola de João, ela vem equilibrar esse tipo de ensino, esse tipo de coisa. Então quando a gente vai tratar da epístola, a gente vai tratar bem desses pontos.